ודודי שתית את המים של החיים ולא תהיה תמיה ובעולם ודודי שתית את המים של החיים ולא תהיה תמיה ובעולם וסועתי אותך כל החיים שלי אתה מרגיש את ליבי אני מצפה לך כמו מים במדבר כמו מים לנשמה ישועתי אני לבדי ודודי שתית את המים של החיים ולא יהיה תמיהה עוד לעולם אני לבדי ודודי שתית את המים של החיים ולא יהיה תמיהה עוד לעולם All right, my friends. Shalom, everybody. Shalom, todo mundo. Welcome to our Monday night aula. Sejam bem-vindos à nossa aula das segundas-feiras à noite. So tonight we're going to continue in that marvelous two-house discussion. Hoje nós vamos continuar nessa maravilhosa discussão das duas casas. But first I want to give you guys the opportunity to ask questions. Mas primeiro eu queria dar a oportunidade para only about the two houses. Mas primeiramente eu gostaria de dar a oportunidade para vocês perguntarem sobre as duas casas no tema or the restoration ou a restauração de Israel errado of Israel. So what we're going to do is we're going to we didn't get to everybody's questions from last week. Então o que vamos fazer é o seguinte, nós não pegamos todos os comentários da semana passada. So we're going to give you a few minutes to gather your thoughts. Então nós vamos dar alguns minutinhos para vocês juntarem os pensamentos. How do you say in the question? Perguntas? Perguntas. All right, can you type it in the chat? Yes, sir. Okay. You just invert the R and the E from the Spanish. Okay. In Spanish is pre, in English is per. Perguntas. Yes, sir. So tell them we'll give them a few minutes to collect their thoughts. Nós vamos dar uns minutinhos para vocês juntarem os seus pensamentos. And the only qualification is that it has to be on the topic. E a única qualificação das perguntas é que elas têm que estar no tema. Of the restoration and regathering of both houses. Da restauração e da reunião das duas casas. And usually people ask questions after the class. Normalmente as pessoas fazem as perguntas depois da aula. And so I know we don't get to a lot of questions. E eu sei que nós não pegamos muitas perguntas. So it's been about 4 or 5 weeks. Eu acredito que fazem de 4 a 5 semanas. Where we've given you the opportunity. Quando nós demos a oportunidade a última vez. To ask questions. De fazer perguntas. So what I'm going to do is
if you can read the screen, otherwise I can take away the Yaddy logo. It'll be easier. But regardless, we'll wait a few minutes. Então, nós vamos esperar alguns minutinhos. I have both chats open in my second monitor, so it's okay. I can read from here. For a few questions. Nós vamos dar alguns minutinhos para vocês pensarem em algumas perguntas. And if you ask questions in the past and we didn't get to them, tonight would be the night to do that. If there are not enough questions. E então, se vocês fizeram perguntas nas semanas passadas e se nós não pegamos elas, podem perguntar hoje. Mas se nós não tivermos perguntas o suficiente, then I have more material to cover. We're still working our way through part 2. Então, se não tiver muitas perguntas, nós vamos continuar com o material que eu tenho a cobrir. Nós ainda estamos desenvolvendo a segunda parte. And there's about roughly 33 parts. E nós temos mais ou menos 32, 33 partes dessa aula da restauração de Israel. So we have a lot of material to cover. Então nós temos muito material para cobrir. But I want to do this first. Mas eu quero fazer isso primeiro. So if you've been thinking or hearing things and you need some clarification. Então se vocês têm ouvido alguma coisa e precisam de alguma clarificação, now would be the time. Agora é o tempo. And if you're an English speaker, you could ask questions. Anybody, English, Portuguese, Spanish. So anybody with a question, we do all three. We can do all three languages and try to answer your question. Se vocês falam espanhol, português, inglês, pode perguntar. A gente vai pegar qualquer pergunta. Okay, let's go right to the chat. Do you see any questions? I think I have one. Okay. From Gabriel Ben Avraham Ben Israel. Okay. Sabemos que todos somos israelitas de alguma forma e estamos retornando, mas como sabemos se Yah quer isso agora? Pois tudo que vejo é que ele nos separou por algum motivo. We know that we are Israelites in some way, and we are returning. But how do we know that Yah wants our return now? Because everything that I see is that he separated us for a reason. Who's that again? Who's asking the question? Gabriel Ben Avraham. Okay. Has he been following all the other classes? Ask him if he's been following all the other classes. Gabriel, o Xolier perguntou se tu tem seguido as aulas que nós já fizemos anteriormente. Or did he just start listening recently? Ou se tu começou a ouvir recentemente. And we'll wait for the answer. E You nós can vamos esperar a resposta. you just type it in. Pode digitar aí, se tu já viu as outras aulas ou se você começou a assistir as aulas da restauração há pouco tempo. So, as I've been sharing, and you look for the answer while I start sharing. Yes, sir. And as soon as you see what he says, let me know. So, basically, it's a progressive, ongoing work of Yahuwah. Então, basicamente, é uma obra contínua em progresso de Yah. Oh, he said he has been following for the past 3 months. 3 months, yeah. So, what then he should begin to understand at this point. Então, o que você deveria estar começando a entender nesse ponto, that it began with the death, burial, and resurrection. It's very loud in the sanctuary, by the way, Marianne. You can lower that volume. It began with the death, burial, and resurrection of Yahusha that began the work to bring both families back together. Essa obra toda começou com a morte, enterro e ressurreição de Yahushua HaMashiach, que deu início a esse processo de reajunte. Then the next step was when the Shlichim went into the nations with the message of restoration through the great, or by means of the Great Commission. E o segundo passo foi quando os Shlichim foram para as nações com o objetivo ou pelo meio da grande comissão. Then we came in the dark ages of the church. Então nós chegamos nas eras negras da igreja. And for approximately 350 AD until approximately the 1960s. E de 350 depois do Mashiach até os anos 60,
We had I would say about 1960 minus 400. So we had 1,500 years of virtual blindness and deadness in the movement and restoration of the two houses. It was, for 1,500 years, things were very dark. Nós tivemos mais ou menos um período de escurecimento, de cegueira virtual de 1500 anos, mais ou menos, onde o movimento da restauração das duas casas meio que ficou parcialmente morto. You can do the math. Let me see. I got let's say roughly 1970 minus 360. I'm right as usual. For 1,600 years. Por 1600 anos, mais ou menos. And so things began to change as Jewish people started getting saved. As coisas começaram a mudar à medida com que o povo judeu começou a ser salvo. That happened in the late 60s, early 70s, with what we call the Jesus movement. That's what we call it historically, the Jesus movement, when the Ruach HaKadosh was revealing Yahusha to the hippies, to the rock and roll people, to the drug addicts in California, and then it spread around the world. Isso começou por volta dos anos 60, anos 70, uma coisa que nós conhecemos como Movimento Jesus, que foi quando o Ruach começou a revelar Yahusha para os hippies, para as pessoas do rock and roll, Woodstock, essa galera aí, na Califórnia, e depois começou a espalhar. Then based on the exact timeline prophecies. E depois baseado com a linha do tempo exata das profecias. As showed to the prophet Yechezkel. Como mostrado ao profeta Ezequiel. In order to demonstrate the end of the punishment of Judah, he lay on one side naked, and to show the timeline of the end of the punishment of Joseph, he lied on his other side naked. Então, o profeta Ezequiel, para mostrar o tempo da punição de Yahudá, deitou de um lado nu, e para mostrar depois o tempo da punição de Efraim, ele deitou do outro lado nu. So you don't want to be a prophet because Yahweh may ask you to do strange things. Então, não queiram ser profetas porque Yahweh pede para você fazer coisas estranhas. It kind of goes along with the territory. Isso muda um pouquinho de território para território. So, in earnest, the Ephraim or Joseph began to wake up. Então, com bastante feracidade, Efraim, José, começou a acordar. In 1996. Em 1996. So, from 1970 to about 96, there was a awakening in the house of Judah as Jewish people by the thousands came to Yahusha. Então, de 1970 até 96, houve um acordar do povo judeu que começou a encontrar Yahusha. And then Yahuwah took that same ruach, that same spirit. Então, Yahweh pegou o mesmo ruach, o mesmo espírito. And began to wake up the house of Joseph. E começou a acordar a casa de José. By revealing to them that they were the other family of Israel, or that they were Beit Yosef. Revelando para eles que a casa de Efraim é a outra parte da família de Israel, ou, em outras palavras, revelando que eles são Beit Yosef. Once Yosef started waking up in 1996, uma vez que a casa in an accelerated way. Uma vez que a casa de Yosef começou a acordar de maneira acelerada em 1996, they went to the Jewish believers. Eles foram até os crentes judeus. And basically said, "Hey, I am Yosef." E basicamente disseram: "Ei, eu sou Yosef. Od Yosef Chai. Od Yosef Chai. Yosef is still alive. Yosef ainda vive." Just like we see in Egypt in Bereshit. Da mesma maneira como nós vemos que aconteceu em Bereshit, em Mitzrayim. So since 1996 until 2020, então de 96 até 2020,
the will and the purpose of Yahuwah is being greatly accelerated. A vontade e essa obra de Yahweh tem sido gravemente acelerada. So more Jews are coming to saving faith than ever before. Então, mais judeus estão vindo para a fé que salva do que antes. And more of the house of Yosef are waking up to their true identity as Israel. So there's a great awakening, not in the world, because the Bible teaches that in the world there will never be revival, that things are going to get worse. But within the camp of Israel, while the world is getting worse, more of the two houses, more people in the two houses are waking up, the Jews to Yahusha and the Ephraimites to Torah. Então, de 96 até o ano 2020, a obra de Yahweh tem se acelerado, onde mais judeus estão vindo até Yahusha, é a fé que salva, mais do que nunca antes, e mais efraimitas estão acordando para o fato de que eles são na casa de Yahussef. Então, essa reviravolta está acontecendo muito mais rápido em Israel, não no mundo, porque nós sabemos que no mundo não vai ter nenhuma renovação, mas dentro do corpo de Israel isso está acontecendo muito mais rápido. Now, but I believe the question was, Mas eu acredito que a pergunta era: when will we know when to go back to Israel? Is that correct? Similar to that? When will we know it's time to go back? Can you look at the question again? Yes, sir. Let me just reread. Okay. Oh, I think he was talking about we know we are Israelites and we know we are returning, but how can we be sure that is Yah telling us to return and not us from our own volition? Okay, well, it depends what he means by return. E baseado na tua pergunta, Gabriel, depende do que você quer dizer com retorno. Are we returning to have more family pets? Are we returning to open up ice cream stores? What does it mean to return? Se tu tá falando de I retornar, return to the bathroom 3 times a day, but that does have nothing to do with the Bible. depende do que você quer dizer com retorno. Se tu quer retornar para ter mais lojas de sorvete, se quer retornar a ter mais cachorros, se tu quer retornar a fazer qualquer coisa, eu retorno ao banheiro 3 vezes por dia, mas isso não tem nada a ver com a Bíblia. What I think he means is returning to the land of Israel. O que eu acho que ele está dizendo é se retornar para a terra de Israel. I'm assuming, unless he, states otherwise. Eu estou assumindo, a não ser que ele diga outra coisa. My answer is it's very dangerous to go back to the land of Israel before Yahushua returns. It's extremely dangerous because in Matthew 24, he gives us many warnings. Então eu digo que é muito perigoso ir para Israel antes que o Mashiach retorne, porque em Mateus 24, Yahushua nos dá vários avisos. I believe he said sim, right? That means yes, right? Yes, sir. Sim? Yes. Sim or slim? Sim. That means exactly? That means yes. S-I-M, yes. Oh, I thought he's calling me slim. Because if he's calling me slim, number one, I like him. Number two, he shouldn't lie and break the 10 commandments. O Schuller falou que quando você escreveu sim, ele pensou que você estava falando slim, que significa que você está mais magro. E ele falou, eu gosto, mas você não devia estar mentindo, porque é um dos 10 mandamentos. Because when I first saw it, I thought he was saying slim. Quando eu vi pela primeira vez, eu pensei que ele estava me chamando de mais fino. Anyway. De qualquer forma. I think in Spanish, flaco. Anyway, so he said that Jerusalem would be surrounded with the enemy nations and that we would be persecuted and that 2/3 of Jerusalem would fall victim in the war of Gog and Magog as the surrounding Muslim nations. And we see that in Tehillim, Psalms 80, I believe it's 84 or 81. I have to look it up. So it lists all the surrounding nations. So why would anybody return to Israel now, knowing that they're going to have to flee to the mountains just to live and survive and run for their life? To me,
To me, going back to Israel at this point is just like the Ephraimites in the book of Jasher. Então, basicamente, a Rússia disse que nos tempos finais, Jerusalém estaria cercada pelos inimigos e dois terços do povo de Jerusalém seria vítima da guerra entre Gog e Magog, e Magog no caso. Então, eu não vejo sentido em voltar para a terra de Israel no momento agora, porque quem quer gostar de ir sabendo que você vai ter que fugir para as montanhas, sabendo que vai ter que se esconder em caverna, não faz nenhum sentido ir agora. So I know there are Jewish people who go back to Israel now, but what are they going back to? Eu acredito, eu sei que tem muitos judeus que voltam para Israel, mas por que eles estão voltando? They're going back to a corrupt secular state. Eles estão voltando para um estado secular apóstata. Not to mention if you claim to believe in Yahusha, they persecute you. They can make your life miserable. They can put you in jail. So we're not. It's a country where there's no freedom to be who we are, preaching the gospel, and being put in prison for doing so. Not to mention other secular things that will not allow us to serve Yahusha unless we deny him and convert to Orthodox Judaism. So why would any believer want to go back before the time? Sem contar que, a não ser que tu se converta ao judaísmo ortodoxo, você não vai conseguir fazer nada se tu alegar acreditar em Yahushua e tentar viver para ele, tentar adorar ele do jeito que tem que ser. Você pode ir para cadeias, eles podem tornar a tua vida um inferno, pode ser horrível socialmente, eles podem te condenar de tudo quanto for maneira. Então, eu não vejo por que voltar para Israel do jeito que ela tá agora. When Mashiach returns, he will bring us back. He makes that very clearly. He states that very clearly. Quando o Mashiach retornar, ele vai nos trazer de volta. E ele declara isso muito claramente. How did you get saved? Were you born in Bethlehem and die on the cross for your own sins? Como você foi salvo? Você morreu em Betlehem? Você nasceu em Betlehem e morreu na cruz pelos seus próprios pecados? No, he did it for you. Não, ele fez para ti. When he gave you the gifts of the Ruach. Quando ele deu para vocês os dons do Ruach. Did you buy them in the department store? Você comprou eles num atacadão? Did you buy the gifts of the Ruach for Hanukkah? Vocês compraram os dons do Ruach pro Hanukkah? No, he gave them to you. Não, ele deu para vocês. So why all of a sudden when these two houses start to wake up? Então por que do nada, quando as duas casas começarem a acordar? Why do we think we have to jump on a plane and make the return of 6 billion people to the land of Israel? Why do we think we have to do it in our own strength? Where does that kind of thinking come from? Por que agora que as duas casas começaram a acordar, nós pensamos que temos que entrar dentro de um avião e mandar esses 6 bilhões de pessoas? He had to do everything else. Por que a gente tem que botar esses 6 bilhões de pessoas dentro de um avião e fazer isso pelo nosso próprio esforço? Ele teve que fazer tudo já. Now, how do I know I'm right? Como que eu sei que eu tô certo? Well, number one, I'm smart. Número 1, eu sou esperto. Not as smart as my family, but I'm smart. Não tão esperto quanto a minha família, mas eu sou They're esperto. smarter than me because they put up with me. Elas são mais espertas do que eu, porque eles me aguentam. But number two, let's assume that the Christian Zionists and the Jewish Zionists, everybody says you got to go back now. Got to go back now. We got to go back to Israel now. Let's assume. Então vamos fingir que o movimento cristão sionista tá certo, que esse movimento que ama Israel tá certo. Nós temos que voltar agora, nós temos que ir agora. Vamos fingir que eles estão certos. If we believe in the prophecies of Scripture, se nós cremos nas profecias das Escrituras, we learned that they're based on Deuteronomy chapter 1 verses 10 and 11, there are about 6 to 7 billion DNA blood Israelites on the earth. Que baseado em Deuteronômio 1, 10 e 11, vai existir mais ou menos 6 bilhões de israelitas na Terra, mais ou menos por aí. So would someone please explain to me? Então alguém poderia me explicar?
how we're going to put 6 to 7 billion people in a place that's smaller than the state of Rhode Island in the United States. The state of Rhode Island is like a nail, one of your nails, the size of one of your nails. Como que. Wait. I better use the right finger here. Hold on a second. I don't want to use the wrong finger. Somebody may think I'm vile. Am I using the right finger, Enrique? Yes, sir. I'm using the pinky? Yes. Okay. I'm not using any of the others, right? Because with my arthritis, sometimes the wrong one goes up. Seriously. Because this one I can't move, like this one right here. I can't move. So, I got you. So, okay. So this one. So Israel today is the size of this nail. Can you lift up your finger so I can do it in Portuguese? Basicamente, o Estado de Israel é do tamanho da unha do meu dedinho. Como que nós vamos botar de 4 a 6 bilhões de pessoas dentro de um espaço desse tamanho que é menor do que o estado de Rhode Island nos Estados Unidos? Alguém consegue me explicar isso fisicamente? So biblical Israel includes Lebanon, Syria, Iraq, Iran, Jordan. Do you see Israel, the current state of Israel, in control of the land of any of these countries? Does anybody see? Am I missing something? O Israel bíblico compõe o Líbano, a Síria, o Iraque, o Irã. Vocês veem o Estado de Israel hoje tendo controle sobre esses territórios? Am I missing something? Eu tô perdendo alguma coisa? So how can where are we going to put 6 billion people? Então onde que nós vamos botar 6 bilhões de pessoas? If the two-house truth is true, Se a verdade das duas casas é verdade, Israel, it doesn't have to just be a home to 16 million Jews. Right now, there's 7 million in Israel, not just to 16 million Jews, but to 6 billion. se a verdade das duas casas é realmente verdade, Israel não precisa ser casa de 16 milhões de judeus, atualmente 7 milhões em Israel, mas tem que ser uma casa para 6 bilhões. So even if every person who believes in the two houses, follows Torah, and loves Yahusha, even if every person got ants in their pants. Então, mesmo se qualquer pessoa, se todas as pessoas, Panty. You got anti in the panty. se todas as pessoas que praticam a Torá, amam Yahusha e amam o Estado de Israel, mesmo se todas essas pessoas que têm formiga nas calças, Is there an expression for that in Portuguese? not that I know of, but I'm not that well read. Try ants in the pants. Formigas nas calças, it kind of makes the point go across. Okay. So where are you gonna put 6 billion people? Aonde que nós vamos botar 6 bilhões de pessoas? I mean, the people who believe we should just pick up from Brazil and then go to Israel tomorrow, assuming they let you in with Covid. O povo que crê que nós temos que pegar todo mundo do Brasil e jogar eles em Israel amanhã, assumindo, levando em consideração o Covid? What kind of drugs are these people taking? Que tipo de droga essa rapaziada tá usando? What kind of drugs are people on? Que tipo de droga vocês estão usando? A, they don't want you there because you love Yahusha. Número 1, eles não querem você lá porque vocês amam Yahusha. B, you keep more Torah than them, so they're gonna vex you even more than they vexed you in the past. Letra B, vocês guardam mais Torá do que eles, então eles vão ficar te vetando igual o Judá fazia antigamente. And then when you get there, they're gonna put you in prison. E número 3, e letra C, número 3, me perdi. Quando você chegar lá, eles vão te botar na prisão. If they catch you preaching the gospel, not to mention if you want to go up on the Temple Mount for prayer. E se tu ficar pregando, se eles te pegarem pregando a besta, eles vão te botar na cadeia. E além disso, se tu tentar ir pro monte do templo pra orar, you have to convert to Islam. Tu tem que converter pro Islã. Because Jews and Christians, the two houses are not allowed to pray on the Temple Mount. Porque os judeus e os cristãos, as duas casas, não são permitidos de ir no monte do templo para orar. So unless you're called to be a pioneer. Então, a não ser que você seja chamado para ser um pioneiro. And to go to jail for the gospel. E para ir para cadeia pelo evangelho. And you're not going there to live, but you're going there to be in prison. E vocês não estão indo lá para viver, mas sim para estar na prisão.
Or if you be quiet and don't go to prison, Ou se você ficar quieto e não ir para a prisão, the anti-Mashiach is coming and he's going to kill 2/3 of the people around Jerusalem. o anti-Mashiach vai vir, ele vai matar 2/3 da população inteira ao redor de Jerusalém. And Yahushua said, you're not going there to live. If you go back prematurely, you're going there to either die or to run for your life. E a Yahushua disse que você não está indo para ir, você não está indo lá para viver, se você for prematuramente, você está indo lá para morrer na prisão ou para ficar correndo pela sua vida. And some heavy folks and some older folks, like myself, if we had to run for our lives, we wouldn't get past the corner. E para algumas pessoas mais pesadas ou mais velhas, como é o meu caso, nós não conseguiríamos correr pelas nossas vidas se dependesse de passar da esquina. You think you could take a taxi and get out of town with a taxi? All the taxi is going to be taken. Você acha que você vai conseguir pegar um táxi para sair da cidade? Todos os táxis vão estar pegos. Could you imagine some of us trying to run from the anti-Messiah? We'll be waddling like a duck. Vocês conseguem se imaginar correndo pelas suas vidas durante uma Mashiach? Vocês estariam andando igual pato na rua. Some of us we go to the refrigerator and we're out of breath. You think you're ready to go back to Israel and run away from the Antichrist? Some of you walk to the refrigerator and you're out of breath. Alguns de nós caminhamos até a geladeira e dá falta de ar. Imagina correr durante uma Mashiach. Vocês estão malucos, rapaziada. Come on, man. You don't want to go back to Israel now unless you want to be a disciple of the rabbis. If you want to be a disciple of the rabbis, go. Have fun. They'll let you stay there. Vocês não querem ir para Jerusalém agora, né? A não ser que vocês queiram virar discípulos dos rabinos. Aí eles vão te deixar ir lá, entendeu? Se não... Alrighty. Gabriel, I gave you more than you bargained for. I know that. I understand. You'll forgive me. I gave you too much information. In English, we say TMI. Gabriel, eu sei que você vai me perdoar porque eu te dei muita informação. Desculpa-me. I talk too much. Desculpa, eu falo demais. We have a question from Vanessa. We have a lot of questions. Vanessa has a question, right? Vanessa? Yes, sir. All right. Shalom, Vanessa, one of my favorite disciples. Honest before Yahuwah. She doesn't play any games. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah. Right. Vanessa, you need me to give this clarity to her or not? I'm sorry? You want me to compliment her as you said? Absolutely. Ok. Vanessa, o Shuliach falou que você é uma das discípulas favoritas dele, que você é honesta na frente de Yahweh e não brinca em serviço. Ok, let's get down to it. Pergunta da Vanessa. Sobre Isaac e Ismael. Também representa as duas casas? Ismael foi despedido para as nações, isso me faz pensar. É possível haver israelitas entre os ismaelitas? Ou nem sempre o padrão das duas casas das escrituras representam as duas casas? Ok. About Yitzhak and Ishmael. Are they representatives of the two houses as well? Because Ishmael was dispatched to the nations. So that makes me think and wonder. Is it possible that there are Israelites within the Ishmaelites, or not always the pattern of two of the scriptures represent the two houses? Okay. So Ishmael as a corporate nation. You said Ish, right? Ishmael como uma nação corporativa cannot possibly in any way, shape, or form be one of the two houses. Não pode. Ishmael, como uma nação corporativa, não pode de jeito nenhum fazer parte de uma das 12 tribos. And neither can it represent one of the two houses. E nem eles podem representar uma das 12 tribos. Because there are several things that we would have to deal with. Porque existem muitas coisas as quais nós teremos que lidar com. The first thing is when Ishmael had a son Esau, Yahuwah said, Israel I love, Esau I hate. Primeira coisa, quando you said Ishmael has Esau, right? Had Esau. Ok. Quando Ishmael teve Esaú... Oh, I'm sorry. Yeah, I was wondering. Yitzhak had Yaakov and Esau, yeah. Quando Yitzhak teve Esaú e Yaakov, Yahweh disse, Yaakov eu amei e a Esaú eu aborreci. So Yahuwah said, I love Israel.
Yahweh disse, eu amo Israel, but I hate Esau. mas eu odeio Esaú. They were both Isaac's sons. E eles são ambos filhos de Isaac. And then we have the issue. Então nós temos o problema. Well, we know Yahuwah loves both houses, so right away Ishmael could not be one of the two houses or even represent one of the two houses because Yahuwah does not give them the grace, the chen, that he gives to the true two houses. E do início nós sabemos que Yahweh ama as duas casas de Israel, então não tem nem como Ismael representar Israel, porque Yahweh não mostra o mesmo reino, o mesmo favor para Israel, para Ismael. He actually hates Esau. Na verdade, ele odeia Esaú. He loved Isaac. He hated. He disapproved of Ishmael. Ele amava Isaac e ele desaprovou Ismael. Okay, so number one. Number two. Então esse é o número 1. O número 2, when Yahuwah came to Sarah, quando Yahweh veio a Sara, and Yahuwah said to Sarah, e Yahweh disse a Sara, or instructed Sarah, ou instruiu Sara, and then told Abraham to listen to Sarah, então diz para Abraham que ouvisse a Sara, cast out the bondwoman and her son. joga fora a mulher escrava e o filho dela. So Ishmael was cast out. Então Ismael foi jogado fora. Now, so as a corporate nation or a people, agora, como um povo, como uma nação corporativa ou um povo, and later the Ishmaelites became Arabs, and many of the Arabs became Muslims. Depois de um tempo, os ismaelitas se tornaram árabes e alguns dos árabes se tornaram muçulmanos. And then Esau also, who Yahuwah said he hated in Malachi, also most of them adopted the faith of Islam. E depois de um tempo, Esaú, que Yahweh disse que odeia em Malaquias, também adotaram, a grande parte de Esaú, do povo de Esaú, os edomitas, adotaram a fé do Islã. So most of biological Ishmael and most of biological Esau today are Muslims, or they have the faith of Islam. Então, a maioria dos ismaelitas e a maioria dos edomitas, os filhos de Esaú, são biologicamente muçulmanos. Eles têm a fé do Islã. They cannot represent the two houses of Israel, whom Yahuwah loves and does not cast out. Because remember, the original Ishmael was cast out. Então, eles não podem representar as duas casas de Israel, que Yahweh ama, porque originalmente Ismael foi jogado fora. Matter of fact, from what I remember a few weeks ago, na verdade, daquilo que eu lembro de algumas semanas atrás, we covered this in Galatians chapter. Nós cobrimos isso em Gálatas capítulo 4. If you go to Galatians chapter 4 verse 18. Se vocês forem para Gálatas capítulo you said 18? Yeah. Gálatas 4, 18. Let's see. In Galatians 4, em Gálatas 4, let me make sure that I have the right scripture. Deixa eu só ter certeza que eu tenho a escritura certa aqui. Okay, it's actually verse 28. Na verdade é o verso 28. Gálatas 4, 28. And we covered this a few weeks ago. E nós cobrimos isso algumas semanas atrás. Now we Israelite brothers are like Yitzchak. E nós, irmãos israelitas, somos como Yitzhak, the child of promise, making us the children of promise. O filho da promessa, nos tornando assim os filhos da promessa. Verse 30. Verso 30. Actually, verse 29. As it was then, so it is today. Na verdade, verso 29. Mas como era antes, ainda é hoje. Ishmael, who was born after the flesh, not the spirit, after the flesh. Ismael, que foi nascido através da segundo a carne, não através do espírito. Persecuted Yitzhak, who was born after the ruach.
perseguiu Yitzhak, que foi nascido do Ruach. As it was then, so it remains to this day. Como sucedeu antes, assim se mantém até hoje. So based on Galatians 4:29, Ishmael is a fleshly people void of the Ruach HaKadosh. Então, baseado em Gálatas 4:29, Ismael é um povo carnal, vazio do Ruach HaKadosh. And what do we do with carnality? And what do we do with those who are only born after the flesh? And E o que those que who, nós fazemos? and those who only know how to walk in the flesh. What do we do with them? Do we take them to breakfast? Do we take them swimming? What do we do? Então, o que nós fazemos com o povo que só vive através da carne, com esse povo carnal nascido somente da carne? O que nós fazemos? Nós vamos tomar um café com eles? Nós vamos nadar com eles? Verse 30. What does the scripture tell us to do? Verso 30. O que as escrituras nos diz para fazer? I'm in Galatians 4:30. Eu estou em Gálatas 4:30. Cast out Hagar, the female, Lança fora Agar, a mulher Eved, and her son. e o filho dela. For the son of the female Eved Pois o filho da mulher Eved, da serva, shall not be heir with the son of the free woman. não será herdeiro com o filho da mulher livre. Verse 31. So the Israelite brothers are not the children of the female slave, Verso 31. Então os irmãos israelitas não são os filhos da mulher Eved, da escrava, but of the free woman. mas são filhos da mulher livre. So it makes it crystal clear. Então é bem claro. Starting in verse 28, right to the end of the chapter. Do 28 até o finalzinho do capítulo 4 de Gálatas. Ishmael was not a child of promise. Ismael não era o filho da promessa. Ishmael was a child of the flesh. Ismael era um filho da carne. Persecution. Perseguição. That mocks the promised child. Que zomba do filho da promessa. Ishmael is the one who mocks our faith. Ismael é quem zomba da nossa fé. Mocks our heritage. Eles zombam da nossa herança. Persecutes those who, like Yitzhak, walks in the spirit. Perseguem aqueles que, como Yitzhak, andam no espírito. And is the chosen seed. E que também é a semente escolhida. So there is no way that Ishmael can represent the two houses. Então não existe maneira pela qual Ismael conseguiria representar as duas casas. Because the instructions of Yahuwah was to cast out Ishmael, not to include him with the chosen child. Porque as instruções de Yahweh são claras quando dizem para nós jogarmos fora o filho da mulher Eved e não trazê-la junto com a semente escolhida. Same with Esau and in Israel. Mesma coisa com Esaú e Israel. One is cast out, one is the promised child. Um é jogado fora e o outro é o filho da promessa. So we can't have a cast out child and a mother who's a slave to sin representing the two houses of Israel who are set free by the Messiah to be free. Então nós não podemos ter um filho da carne e uma mulher que é basicamente escrava do pecado representando a semente escolhida que foi salva e mandada livre através do Mashiach. To be free and to walk in the Spirit. Para ser livre e para andar no Espírito. That's number one. Esse é o número 1. Now, having said all that, e agora, dito isso, as in any nation, como em qualquer nação, individuals from any rejected nation on earth de qualquer nação rejeitada na terra can give up their paganism, pode desistir do paganismo, give up their fleshly appetite, dos apetites carnais deles, give up their own ways, dos caminhos próprios deles, and individually e individualmente
choose to join the Commonwealth of Israel. podem escolher se juntar à mancomunidade de Let me Israel. make it even simpler. Então deixa eu deixar mais claro ainda. So the nation of Haiti A nação do Haiti cannot join Israel. não pode se juntar a Israel. The nation of Jamaica cannot join Israel. A nação da Jamaica não pode se juntar a Israel. The nation of Colombia or Brazil cannot join Israel. A nação da Colômbia, do Brasil, não podem se juntar a Israel. But individuals from within those nations, Porém, indivíduos de dentro dessas nações, individuals from those nations indivíduos dentro dessas nações, can join Israel. podem se juntar a Israel. So I hope that's clear. When Yahuwah cast out Ishmael, Então eu espero que isso tenha ficado claro. Quando Yahweh jogou Ismael fora, and then Esau as well, e Esaú também, he rejected them as a nation, ele rejeitou eles como nação, as a promised nation, como uma nação prometida, who would not be allowed to compete with the promised nation. que não seria permitida competir com a nação prometida. Ishmael is exactly opposite of anything that Israel is. Exactly opposite. Ismael é um completo oposto de qualquer coisa que Israel seja. Because Israel is supposed to be a physical people that walks in the Spirit and that is filled with the Spirit. Porque Israel é suposto ser um povo físico que é cheio do Espírito, que anda de acordo com o Espírito. Now, can 5 people who have Ishmaelite blood become Israel? Yes, those 5 people can join, provided they get in through the way, the truth, and the life. There's only one way to get in. Yahushua said, I am the way, I am the truth, I am the life. Provided the Ishmaelite and the Edomite is willing to come in through that one way, they're welcome as individuals. Yahuwah does not save nations. He saves individuals. Even Israel is not saved as a nation. They are not all Israel who are Israel. See? So salvation is always individual, but when they become saved, Yahuwah settles them as Israel. See? They're not Israel before they get saved. They're Israel once they get saved. Então, isso não impede que 5 ismaelitas que queiram desistir de tudo que eles foram ensinados, ou pessoas que têm o sangue ismaelita, não são impedidas de entrar na nação de Israel, na mancomunidade de Israel, desde que eles entrem pelo único caminho, procurando, através da única verdade, procurando a única fonte da vida. É a única maneira de entrar. Só tem esse jeito. Não existe como entrar sendo uma nação com seus próprios costumezinhos no cantinho de Israel. Não, isso não existe. Só tem um caminho, uma verdade e uma vida, que é Yahushua HaMashiach. Desde que eles entrem por esse caminho, eles podem ser parte de Israel. E eles não são salvos antes de entrarem. Eles são salvos uma vez que eles entram. I see we have a lot of questions. Thank you for submitting your questions. Eu vejo que nós temos várias perguntas. Muito obrigado por mandá-las. And go to the top of the list so we don't miss any, please, Enrique. Yes, sir. And let's try to go in order. And so let's take the next one after Vanessa. Okay. After Vanessa, let me see. We have two Vanessas as usual. Yes. Do you Now, want if you said to me, do the two Vanessas represent Israel? I would say yes. Se ela tivesse dito que as duas Vanessas representam Israel, eu diria sim. We have Vanessa Silva. Nós temos Vanessa Silva. Vanessa Hadassah. So, since you both are born again and walking in the Spirit, and you say, do the two Vanessas represent Israel? I would say, verdade. Nós temos a Vanessa Silva e a Vanessa Hadassah. Sim. Hã? Sim. Sim. Say like sin in English, like pecado. Sin. It's the same pronunciation, basically. Sin. Yeah. Oh, well, there's a song about that. Sin shalom tova ubracha chaim chen v'chesed v'rachamim. Sin shalom. So anyway, we have two Vanessas, and if you say
One represents Judah and the other represents Ephraim. Ok. Perfeito. Então nós temos duas Vanessas. Se alguém dissesse, as duas Vanessas representam Pero, Israel, pero, pero, sim, pero, 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 no Ismael, pero, no hizo. mas Esaú e Ismael não. Ok, you want me to tackle Did I say that right? Duas Vanessas? duas. Duas. Yes. All right, my friend. Okay, you want me to cover the in-theme questions first, right? Yes, go. Let's try to go in order. Okay, in order we have a question from Iris Ramos that is related to mikvah. Do you want to tackle that? Nein, ich will nicht. Yeah. My boss told me only the 2 casas. No. I would like to. O Chile falou que gostaria de responder perguntas fora do tema, mas o chefe dele, o chefe, não permitiu que ele o fizesse. Então eu vou procurar aqui uma das duas casas. But the ground rules for the class is it has to be on anything related to the restoration and regathering of Israel. Mas nós temos que fazer as perguntas Now, dentro do tema. If you frame the question, se você emoldurar a pergunta. Let's say your question is about lollipops. Vamos dizer que a sua pergunta seja sobre pirulitos. Pirulitos. I can't answer. Eu não posso responder. Okay, if your question is about lollipops, I cannot answer. Se a pergunta for sobre pirulito, eu não posso responder. Now, if you say, where in the Torah is Israel allowed to eat lollipops? Agora, se você perguntar aonde na Torá diz que Israel pode comer pirulito? That's for both houses. See, lollipops are for both houses. Pirulitos são para as duas casas. Aí faz sentido. So sometimes if you can't answer your question because it's not on top, if you rephrase the question so that it applies to the 2 houses, we can work with it, see? Então, se vocês emoldurarem a pergunta com o tema das duas casas, aí a gente consegue responder. Let me read this from the musical engineer that is helping with Moriah. Let me see if it's about the team. Okay. But ask her to, just ask her to rephrase the question. Iris, tenta só refrasear ou remoldurar a sua pergunta de um jeito que ela fale das duas casas de alguma maneira. Like another way would be, okay, Judah baptizes this way, Ephraim baptizes this way. What's the difference? You see what I mean? Something similar to that, you know? Por exemplo, baseado na tua pergunta, se fosse, Judá batiza de um jeito e Efraim batiza de outro, qual dos dois está certo? Se fosse alguma coisa sobre as duas casas, a gente pode responder. Sometimes you have to be a politician. Às vezes você tem que ser meio político. Hey, you guys hear the good news in Brazil? Vocês ouviram as boas notícias no Brasil? Today I filed a petition. Hoje eu coisei uma petição to run for president against Basalermo. para correr para a presidência contra o Bolsonaro. So please everybody sign the petition. Então, por favor, todo mundo assine a petição. I'm going to be even more conservative. Eu vou ser ainda mais conservativo. And one of the things I'm going to do is give Yosef a free piece of land. When I'm elected, that's one of the first things I'm going to do is give Yosef a free piece of land. E quando eu for eleito, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dar uma operação de terra de graça pro Yosef. Vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Jackson's okay. Land. See, in Portuguese, is laughing, right? Jackson. In the United States, you can get a lot of trouble. KKK, I guess the Ku Klux Klan, you can get a lot of trouble with that. Yeah, it's going to get a whole bunch of people beating him up. Jackson, get a whole bunch of black folks trying to pull your tongue out. Yeah, all the Lakers going to beat him up to death. Jackson, Jackson, no Brasil, kkk é risada, né? Só que tenha muito cuidado, cara, porque você tá falando da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, porque a risada dele é ha. Então, se você falar isso num chat onde tem pessoas americanas lendo, você pode entrar em muito problema. Então, tenha cuidado. Okay, I have a question from Lex Marques. Em Atos 16, versos 1 ao... Is that a car or no, Lex is like short for Alexander, for instance. Oh, Lex. That means he drives a Lexus. Lexus, go ahead. Adelante. Em Atos 16, do 1 ao 3, fala sobre Timóteo e seu pai, um arameu, significado gentil, e também o nome próprio Jeremias, e sua mãe, uma judia.
Como um pai judeu deu um casamento de sua filha a um arameu? Eles sabiam que eram seus irmãos. Esse verso tem algo das duas casas? Okay, that's a very good question. In Acts 16, 1 through 3, it talks about Timothy, his father being an Aramean, and this word means in Aramaic a Gentile or Jeremiah, and his mother a Jewish girl. How does a Jewish father? How can a Jewish father give in marriage his daughter to a Gentile? Did they know that they were from the two houses? This verse has anything to do with the two house truth? All right, I was not paying attention because I was typing. So start again, please, and let me try to go ahead. Yes, sir. He told me this the other day, so I'm going to try to rephrase in a different way. In Acts There was no 16. problem. There was no problem with what you did. My mind was I was chatting. So Okay. go ahead. So in Acts 16, verses 1 through 3, it talks One second. about, 1 second. all right, Acts. 16, verses 1 through 3. Is this a two-house question? Yes, he wants to know if this has anything to do with the two house question, because digging a little deeper in the actual Aramaic words, you have two possible meanings for a word. One mean, so let me read the question. In Acts 16, 1 through 3, it talks about Timothy and his father and his mother that was a Jewish lady. But the word that talks about his father being a Gentile can also mean the Hebrew name Jeremiah. So he wants to know if that verse has anything to do with the two houses, and if somebody tried to hide the fact that a Jewish woman would marry with a Ephraimite man by the name of Jeremiah. Okay, let me read those verses and you'll translate them for our audience. Let me just get to Acts real Tell them fast. we need to read it before we comment. Lex, a gente só vai ler rapidão antes de comentar, porque todo mundo precisa ler. Deixa eu pegar aqui. Ok. Do you want me to read? Yes, please. Ok. Atos 16, 1 a 3. Então chegou a Derbe e a Lustra, e se achava ali um certo talmide chamado Timoteus, filho de uma certa mulher que era uma Yahudi, que cria, mas seu aba era um arameu, o qual era bem reputado pelos irmãos israelitas que estavam em Lustra e Iconium. Shaul desejou trazê-lo em viagem com ele e, tomando-o, o conduziu para fazer a Brit Milá, por causa dos Yahudim que estavam naqueles lugares, pois todos sabiam que seu aba era um arameu. So here's what I see from those verses. Então, isso aqui é o que eu vejo desses versos. His son in the Emunah, O filho dele na Emuná, as we know, was Timotheus. como nós sabemos, era The Timóteo. mother, as he was saying, the mother was a Yehudit, E a mãe dele era uma Yahudit, uma judia, who was a believer. que era crente. So there we have the house of Judah. Então aí nós temos a casa de Yahudá. But Timotheus' Abba was an Aramean. Mas o Timoteu, o aba dele, era um arameu. Now I believe, I don't have it in front of me, that in the other English translations, Mas agora eu acredito, mas eu não tenho aqui na minha frente outras traduções em inglês. it says that the father was a Greek. Mas em outras traduções diz que o pai dele era grego. But I believe it was Aramean. Mas eu acredito que ele era um arameu. Now, if it's Greek, Se ele é grego, if we use some of the other translations, se nós usarmos outras traduções, then there's no problem because we have in the book of Maccabees, então nós não temos nenhum problema, porque no livro de Macabeus, I believe it's 1 Maccabees chapter 12, if I'm not mistaken, eu acredito que seja a primeira de Macabeus, capítulo 12, se eu não estou enganado, where there are communications between the high priest onde há comunicação entre o Cohen Hagadol, in Jerusalem, em Jerusalém, to the Greeks, some translations say to the Spartans. e aos gregos, em algumas traduções diz os espartanos. And it basically says it has come to our attention that we are biological brothers Basicamente diz que chegou à nossa atenção que nós somos irmãos biológicos, from the same father as Abraham. dos mesmos pais, Abraham.
and Isaac and Jacob, of course, but the same fathers. Temos os mesmos pais, Abraham, Isaac e Yaakov. So they agreed to make a covenant between the Jewish people in Judah and the Greeks in Europe. Então eles fizeram um acordo em uma aliança entre os Yahudim em Judá e os gregos na Europa. So a lot of the Jews in Greece, Então muitos judeus na Grécia, or Ephraimites, ou Ephraimitas, were also Israel. também eram Israel. On the other hand, if it's Aramean, Por outro lado, se for arameu, we know that from the Torah, nós sabemos que, de acordo com a Torá, when the people would bring their bikurim, their offering to the Kohen Hagadol in Deuteronomy, quando o povo ia trazer os seus bikurim, as suas ofertas para o Kohen Hagadol em Deuteronômio, they would have to proclaim eles teriam que proclamar the confession a confissão that our forefathers were Arameans. que os nossos antepassados eram arameus. So I believe that's if you look in Devarim 26:5. Agora, se vocês prestarem atenção em Devarim, Deuteronômio 26, 5, it was a formula that was recited when the Bikurim were brought to Yahuwah. existia uma fórmula que era recitada quando os bikurim eram tragos a Yahweh, eram trazidos a Yahweh. So, and the confession is E a confissão é: a wandering Aramean were our fathers. um arameu pronto a perecer foi meu Abba. Abraham, Yitzhak, Yaakov, they were not Jews, they were wandering Arameans. Abraham, Isaac e Yaakov, eles não eram judeus, eles eram arameus errantes, peregrinos. So if we go with the RSTNE, the Arameans are the ancestors of Israel. Israel began with Jacob. Before Jacob, they were Arameans. E se nós formos pela escritura de restauração, antes de serem Israel, eles eram arameus. Israel começou com Jacó e antes dele ser Israel, ele era um arameu. Or in most translations, it says Greeks. Ou em muitas traduções diz que eles eram gregos. So either way, we have Israelites living either in Greece, or Timothy's father was from the land of Aramea, where our forefathers lived before they went into Canaan. Ou, em outras palavras, talvez ele possa ter sido grego, ou ele era da terra de Aram, da onde os nossos antepassados também eram. You've heard of Padan Aram in scripture. Aram, Padan Aram, it's all the same area. Vocês já ouviram em Padam Aram, ou Aram? É a mesma coisa, é a mesma área. I believe Abraham named one of the cities of Aram after his brother. Eu acredito que Abraham nomeou uma das cidades de Padam Aram em homenagem ao seu irmão. Or actually, his brother built the city. Ou, na verdade, ou talvez o irmão. I think it's Haran, but that was in the land of Aram. Eu acredito que seja Haram, mas isso também fica na terra de Aram. So getting back to Acts 16:2, it was reported well of Timothy by the brothers. Então, voltando a Atos 16:2, ele tinha grande renome pelos Arim. So they took him, and even though his father may not have been Jewish, E eles pegaram ele, mesmo que o pai dele não tivesse sido judeu. His father was either an Aramean from, like our forefathers from the land of Aram, which became Israel anyway. Talvez o pai dele era da terra de Aram, da onde nossos antepassados vieram, que se tornou Israel de qualquer forma. Or he was a Greek, like you were saying, like the question was saying, he was an Ephraimite living in the nations, in this case, in Greece. Ou ele era um Ephraimita vivendo nas nações, ou nesse caso, em grego. So the answer is yes. Então a resposta é sim. One of the reasons, if not the main reason, that Shaliach Shaul gave him Brit Milah. Uma das razões, se não a razão principal pela qual Sholiach Shaul fez a Brit Milá nele. In the case of his father being a Greek, it does represent both houses. No caso do pai dele sendo grego, sim, representa as duas casas. Timothy's parents do represent both houses.
Os pais de Timóteo sim representam as duas casas, coming together to produce a kadosh son who walked in the spirit and followed Yahuwah's Torah, just like our forefathers Isaac, according to Galatians 4:28. We are like Isaac. So Timothy was like Isaac. He was an Israelite biologically as well as spiritually, because they are one and the same. e eles produziram um filho que andava de acordo com o Ruach e seguia a Torá, e de acordo com o que nós vimos em Gálatas 4:28, ele era como Yitzhak, o filho da promessa, porque ele andava de acordo com o Ruach, não de acordo com a carne, e fazia os princípios. And so no doubt that Timothy was trained by Sholiach Shaul in Torah, as well as mentored in the Besorah. Então, sem dúvida, Timóteo foi treinado pelo Sholiach Shaul na Torá e também foi treinado pelos outros Shlichim na Besorá. So that's a very, very good question. Então, isso foi uma pergunta muito, muito boa. Very insightful question. Pergunta muito perspicaz. Matter of fact, if somebody can look up that word, I think I'll do it. I'm wondering in Acts 16:1 if the word in most translations is Greek or is it Hellenist. I'm curious to know that. Hang on for a second. I'm going to look it up. Can I say something? He Yeah, showed me that. He showed me that, and like there's a website that you can see literally every lexicon, everything that you can. And in that word in the Aramaic, before the Imperial Aramaic, you have three possibilities, three interpretations for that word. It is Gentile, Greek, or Yirmiyahu. So that was the root of the question. Can like a Greek guy have a Hebrew name? Okay, but send me that link. Alex, você consegue me mandar o link daquele bagulho que você me mostrou lá? Da onde mostra aquela palavra em aramaico com as três possibilidades? Me manda no WhatsApp que é bem mais fácil de eu achar do que no chat. Okay, Por favor. but while you're looking that up, while we're waiting for that link, Enquanto nós estamos esperando por esse link, okay, I'm gonna share the screen with you. eu quero compartilhar a tela com vocês rapidão para mostrar esse verso 1 em Atos. Now I'm gonna show you what I suspected. E eu quero mostrar o que eu tô suspeitando. O que eu suspeitei, desculpa. Can you see it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. This is just what I suspected. Isso é o que eu tava suspeitando. You see this word here? Vocês conseguem ver essa palavra aqui? Now, most translations say his father was a Greek, A maioria das traduções diz que o pai dele era grego, but the actual word is Hellenist, mas a palavra exata é helenista. and it is very well known that many of the 12 tribes lived in Greece and lived a Greek culture. E é muito conhecido que várias pessoas das 10 tribos viviam na Grécia e viviam dentro da cultura grega. So they were most likely Israelites or Jewish people Então é muito provável que eles eram israelitas ou judeus who had become Hellenized, que se tornaram helenizados, which would also still make their DNA would still be Israel. que continuaria fazendo com que o DNA deles fosse Israel. I sent you the link on the private chat. Okay, now we're going to go to the link Agora nós vamos ao link. That okay, so you said you looked it up, Enrique? He showed me. He did the digging. He just showed me on the screen. Okay, and he's saying that recap that the word in Aramaic is what?
The word for Gentile, because like the translation that is there, it says that his father was a Gentile, and the Aramaic word for Gentile has three possible interpretations: Greek, Aramean, and Yirmiyahu. So that was the root of the question. And let me open the link as well so I can kind of walk you through it, if I don't see necessary. the word. I don't see the word there. If you notice, Let me see. Oh, I found it here. I'm going to put it on the screen so you can. If you want, I can share mine. Go ahead. Okay, let me just get here right quick. Okay, just tell me if you are seeing it. Yeah, let me put it up there. Okay, so Make it where bigger. am I? Make it bigger. Okay. Oh, I'm sorry. That's me. That wasn't you. Make it bigger. Okay, show me. Okay, this is the Aramaic word. I don't know how to read that, but you have Gentile Aramean, or Jeremiah. So this one word in Aramaic has these three interpretations. It can be a Gentile Aramean or Which word? The word this one. instead of Aramean. This word here is translated as Gentile. I don't know how to use this thing, but he showed me prior to it, and he showed me like Gentile. It guides through this word that I don't know how to read it, and this word has three interpretations: Gentile Aramean, or Jeremiah. Let me have a look at it, and I'm going to show you how that doesn't make sense. Ok, o Shuliach disse que vai dar uma olhadinha e vai mostrar como não faz sentido. Can I stop sharing mine? No, you can keep sharing. Just keep sharing. All right. Okay, so we see that that's a proper noun. See that? Proper noun? Nós vemos que isso aqui é um substantivo próprio, é um nome próprio. And I don't read Aramaic either. E eu não leio aramaico também. But according to this, mas de acordo com isso, it could also mean pagan. Também pode significar pagão. So now remember. Então agora lembrem-se. Okay, proper noun. A proper noun is a name as opposed to a common noun. O nome próprio é um nome com oposição ou diferente de um sujeito comum. So a proper noun is an exact name. Então o nome próprio é um nome exato. So if his hypothesis is correct. Então se a hipótese dele do Lex é correta, it would read like this. But his father's name was Jeremiah. Leria, o nome do pai dele é Jeremias. Okay, it wouldn't be Aramean and it wouldn't be Greek because a proper noun is a specific name. Não seria nem grego nem aramaico porque o nome próprio é específico. So, in order for me to accept that proposition, então, para que eu aceite essa proposição, essa preposição, which could be because then the verse would read, he came to Derbe and Lystra, and a certain Talmud named Timotheus, the son of a certain woman who was a Yehudi, and his Abba was Jeremiah. E, quer dizer, pode ser que seja, porque então Leria chegou a Derbe e Lustra e se achava ali um certo Talmud chamado Timoteus, filho de uma certa mulher que era Yahudi, que cria, mas seu Abba era Jeremias. But as I think about it, I would doubt it. Mas enquanto eu tô pensando sobre, eu meio que eu tô duvidando da hipótese. You can come out of the screen now. Ok. And the reason I would doubt it. E a razão pela qual eu tô duvidando is because in the same verse he doesn't give the name of the mother. É porque no mesmo verso ele não dá o nome da mãe. He gives the nationality. Ele dá a nacionalidade. She was a Yehudite. Ela era uma judia, uma Yahudit. That's not a proper noun, that's a common noun. Common. Isso não é um nome próprio, isso é um sujeito comum. So why would he say that the father was Jeremiah and the mother was a Jew? E por que ele diria que o pai era Jeremias e a mãe é uma judia? That would make less sense than the Aramean. Isso faria menos sentido do que um arameu. The context here is that he's trying to justify Brit Milah for Timothy. E o contexto aqui... Hold it. Even though his father is not Jewish, he's trying to show
that it was the right thing to do Brit Milah. Então, o contexto aqui é o Sholiach Shaul tentando contextualizar a importância da Brit Milá, porque mesmo que o pai do Timóteo não era judeu, a Brit Milá ainda assim é importante. Because if his father was an Ephraimite, they were also the other house of Israel. Porque se o pai dele fosse um Efraimita, ele também é da outra casa de Israel. If the father was an Aramean, we just saw in Deuteronomy 26 that our forefathers before they were Israel or Hebrews were known as Arameans. Se ele fosse um arameu, nós vimos antes em Deuteronômio 26, os nossos antepassados também eram arameus. Antes deles serem Israel, eles eram arameus. So in this verse, why would he only name the father and not the mother? And this is a verse that's trying to show that he's doing the right thing by circumcising Timothy. And if you say the father is an Aramean or a Hellenist, and the mother is Jewish, you see that he's Israel from both parents. If we go with the Jeremiah assumption, why would he not name the mother? See, to me, that makes no sense. Então, e outro motivo seria porque Shaul está tentando justificar que a Brit Milá também é importante. Se a gente diz que o pai dele era um arameu ou um helenista, nós vemos as duas casas de Israel aí. E por que a Brit Milá é importante, mesmo que o pai dele não fosse de Yahudá. Agora, se nós falamos que o pai dele é Jeremias, não tem por que não nomear a mãe, não faz sentido. That's very interesting. I do appreciate him bringing that out. Very interesting. Mas isso foi muito interessante, eu realmente gostei muito de você ter trago isso. Very, very interesting. Muito, muito interessante. Okay, let me see the next one. I'm going to read one from the English chat because some of the Brazilians watch from the English one. Okay, I never heard that one before, and that's very, very, very interesting. Eu nunca ouvi falar disso antes, mas isso foi muito interessante. But let me also say that there is another scripture. Porém, deixa eu dizer isso, que existe outra escritura where I believe Shaul is addressing his Talmid Timteos. Creio eu, que é quando Shaul está abordando os outros Talmidim, incluindo Timoteus. And does name his mother. E aí ele nomeia a mãe dele. And also names his grandmother. E também nomeia a avó dele. So while if it was Jeremiah was the father, as I said, the mother is not named there, if we go with that translation. But there is another translation where Sholiach Shaul names not just the mother, but the grandmother. I believe it's Eunice. I'll look it up. I believe one of it is Eunice and another one. So I go ahead and translate while I look it up. Então, se nós formos com essa tradução, ele nomeia o pai, Jeremias, mas não nomeia a mãe. Mas existe uma escritura que nomeia a mãe e a avó de Timóteo. Então o Sholiach está procurando, se ele acha. Here it is. 2 Timothy 1:5. É 2 de Timóteos 1:5. If you go make a note, those of you who are taking notes are the smart ones. Se vocês que são os espertos que estão tomando nota, anotando. 2 Timothy 2. 2 de Timóteo 2. 1 through 5. 1 a 5. See, I just put it up on the screen. Eu botei aqui na tela. E eu sou lembrado da fé sincera, a fé que habita primeiro na sua avó, Lois, e na sua mãe, Eunice. E agora, eu tenho certeza, vive em ti também. So we see that Timothy was a third generation believer. Então nós vemos que o Timóteo era um crente de terceira geração. The mother was Eunice. A mãe era Eunice. And the grandmother was Lois. E a avó era Lois. You see that? So if Jeremiah was the father, why wouldn't he name Eunice? Então, se Jeremias era o pai, por que ele não nomearia Eunice? See, to me that makes no sense. Para mim não faz sentido. But I do thank you for sharing it. Mas eu sim agradeço você ter compartilhado isso. Because that's really fascinating.
Que isso foi fascinante. That's really that's very interesting. Realmente interessante. Nunca tinha visto antes. Okay, let's try to go in order, please. I know Yes, yes, sir. we have a lot of questions, so let's try to go in order. Indeed. Now I'm gonna pick some up from the English chat because a lot of the Brazilians watch from there. Question from our brother Eduardo Flores, the one that we gave the RSTNE. Após a reunificação das casas, existe a possibilidade de termos rebeldes que não vão aceitar a união, que vão ser inimigos da unificação mesmo sendo descendentes dela? After the regathering of the houses, is there the possibility of we having rebels that are not going to accept the union, that are going to be enemies of the unifying, the uniting, even though they are descendants of it? Not only will there be rebels, Não só haverão rebeldes, the religious people have been opposed to the two-house truth since it's been accelerating in 1996. então não só haverão rebeldes, como o povo religioso tem sido oposto a essa verdade da reunificação desde 1996 com a aceleração da verdade. Based on the words of Zephaniah in Maaseh Shlichim chapter 7, Baseada nas palavras de Tsefania em Maaseh Shlichim capítulo 7, Stephen said, you people of Israel Estevão disse: vocês, povo de Israel, are just like our fathers. são igualzinhos aos nossos antepassados. You always resist the Ruach HaKadosh. Vocês sempre resistem o Ruach HaKadosh. Resist means rebel against what he's doing in the earth. Resistir significa que vocês sempre se rebelam contra o que o Ruach está fazendo na Terra. So if the two-house regathering and restoration remained unopposed, Então, se a restauração e reunião das duas casas se mantém sem oposição, then it could not be from Yahweh. então não poderia ser de Yahweh. So the opposition is great Então a oposição é ótima, because the devil is a great adversary, porque o inimigo é um grande adversário, but he's not the Most High. mas ele não é o Altíssimo. He's a great adversary, Ele é um ótimo adversário, but only Yahuwah is El Elyon mas só Yahweh é El Elyon, or El Shaddai, ou El Shaddai, Elohim over all other Shadim, all other devils. When we hear the word El Shaddai, it means the Most High, but when I see it as the Elohim on top of all Shadim, El Shaddai. Quando nós ouvimos a palavra El Shaddai, nós estamos falando o Altíssimo, mas quando eu interpreto isso, disse o Scholler, eu vejo que ele é o Elohim que comanda, não que comanda, mas que está sobre, que tem mais autoridade do que todos os Shadim, El Shaddai. So from a personal point of view, I have seen the two-house truth opposed since I have come into the understanding. Então, do meu ponto de vista pessoal, eu vi a oposição à verdade das duas casas desde que eu entrei no movimento. Matter of fact, in mainstream Messianic Judaism, Desde que eu entrei no entendimento. E, na verdade, no movimento popular messiânico, do judaísmo messiânico, they will throw you out. eles vão te expulsar. You cannot be ordained and you cannot be a member Você não pode ser ordenado e você não pode ser um membro if you teach the two houses. se você ensinar as duas casas. If you teach that the Jews have the 12 tribes, they let you stay. Se você ensinar que os judeus estão nas 12 tribos, eles deixam você ficar. But if you teach that there's another house of Israel who were never called Jews or non-Jewish Israelites that are returning through the blood of the lamb goat, Mas se você ensinar que existe uma outra casa de Israel que nunca foi chamado de judeus e que foi salva pelo sangue do bode cordeiro de Yahweh, they will give you the left foot of fellowship. eles vão dar o pé esquerdo da convivência. As we say in New York, a kick in the tuchus. Como nós dizemos em Nova York, um chute no torras. In case you're wondering where your tuchus is, just look behind you. It's the part that's sticking out. Se você estivesse perguntando o que é o torras, é só olhar para trás, vocês vão ver a parte que está destacada. So many moons ago, I was a young Jewish preacher boy.
E há muitas luas atrás eu era um pregador jovem judeu. and I was going to be ordained by the largest Messianic Jewish organization in the world. E eu ia ser ordenado pelo um dos maiores movimentos, uma das maiores organizações judaica-messiânica do mundo. But then they found out that I studied the teachings of the two houses, Mas então eles descobriram que eu estudava os ensinos das duas casas and I was starting to teach it. e eu estava começando a ensinar. And they warned me, and they said, if you keep teaching that the Gentiles are Jews, you can't be ordained here. E eles descobriram e me avisaram e falaram pra mim, se tu continuar ensinando esse bagulho aí de que os gentios são judeus, você não pode ficar aqui. But the thing is, I don't teach that the Gentiles are really Jews. Mas o negócio é que eu não ensino que os gentios são No realmente one who judeus. understands the two houses would ever say that. Ninguém que entende as duas casas vai dizer isso. What we teach is that the other 10 tribes were never called Jews, but Yahusha loves them and has not forgotten them. Okay, so people that threw me out of the Messianic organization and did not want to ordain me, they accuse because they don't understand. So the opposition is based on a lack of understanding and an unwillingness to study fully what the two house truth is, because anybody that teaches the true house truth would never call the house of Israel in the north Jews. They were never known as Jews. But that's the accusation they bring against you. So the opposition is great. It's not small. The opposition is great against the two house truth. Então, uma pessoa que tem um entendimento das duas casas nunca diria que os gentios são verdadeiramente judeus. A gente entende que a outra casa de Israel nunca foi chamada de judeu, mas Yahweh nunca deixou de amá-los e cuidar deles e agora está os trazendo de volta. E é por isso que eles não deixaram eu pregar e continuar e ser ordenado nessa organização messiânica, porque eles não tinham entendimento. Sem o entendimento, sem essa vontade de ir mais a fundo para buscar o entendimento, vem a oposição. Então, a oposição não só vai existir, como já vem acontecendo. E não é uma oposição pequena, é uma oposição enorme, é grande. But don't let the opposition scare you. Mas não deixem que a oposição assuste vocês. Because scripture cannot be clearer. Porque a escritura não pode ser mais clara. On this subject. Nesse tema. Okay, who's next? And let's try to do it in order. Okay, let me see. Where am I at? Enrique, how come your microphone is always red hot? Because I'm on fire. That's what I thought you'd say. I'm catching your You phrase. should have gotten one of those multicolored microphones. Like it was 200 more. I couldn't afford it. Bad day blue, a mixed day green, an Islamic day, super green, black, and red. You should have gotten one of those microphones that changes colors. If I show you my keyboard. It's like most believers' loyalty. You say one thing they don't like, they throw you out, all your teachings, and they divorce you. They love you for everything, 10,099 teachings. You say one thing or do one thing, they divorce you. So they change colors real quick. They show their colors real quick. So I'm kind of glad you don't have a microphone, because on the day that you're little bit depressed or in a bad mood, that mic would be giving away your feelings, and everybody would see that you're blue. Yep. So it's better that it stays red. And it's cooler that way. All right, let me see. I'm trying to find one. There's two in the theme. But this one you already tackled, so it's no point on repeating it. Just go in order and we'll do one at a time. Okay, so question from Jackson Pereira. O Mashiach é escândalo para... That's the guy who likes to laugh at my jokes. Yes, sir. O Mashiach é escândalo para os Yahudim e a Torá é escândalo para os Ephraimitas. Debater não funciona. A única forma de vencer esse, entre parênteses, escândalo é o Ruach. Então, como pedir mais dínamos de Ruach? The Mashiach is a scandalon for the Yahudim and the Torah is the scandalon from the Ephraimites. Debating doesn't work. The only way to overcome this scandalon is by the Ruach. So, how can I ask for more dynamis of the Ruach?
Okay, so I detect that the real question is, how do I get more of the Ruach, correct? Yes, sir. He was using that Greek term, dynamo, the power, dynamite. Okay, I just put a link on the screen. Eu acabei de botar link na tela. So that's where you have the full restoration series. É aí que você tem a completa restauração, a completa série da restauração. So the question again is, people reject it. Read it again just to make sure it's Yes, I sir. have it right. The Mashiach is the scandalon for the Yahudim, and the Torah is the scandalon for the Ephraimites. Debating doesn't work. The only way of overcoming this scandalon is by the Ruach. So how can I ask for more of the Ruach? Well, that's a very simple question, but in its simplicity, there's great complexity. Essa pergunta é muito simples, mas na simplicidade dela existe uma grande complexibilidade. Like, in other words, here's a simple question. Em outras palavras, aqui tem uma pergunta simples. How does a man get to heaven? Como que um homem vai para os céus? You have to accept Yahushua's blood, death, burial, and resurrection. Você tem que aceitar o sangue de Yahusha, a morte, sepultamento e a ressurreição dele. But if it's so simple, how come most of the 7 billion people who are alive today are going to hell? Então, mas se é tão simples, como que as 7 bilhões de pessoas, uma grande maioria deles vão ir para o inferno? Because within the upper layer of simplicity lie the lower layers of complexity. Porque abaixo desse nível grande de simplicidade, existem várias camadas menores que são muito mais complexas. Yahushua said, you have not because you ask not. Yahusha disse que você não tem porque você não pede. And when you ask amiss. E quando você pergunta um erro. You have not because you ask not. Você não tem porque você não pede. And when you ask amiss. E quando você pede errado. If a son asks the father for a fish, se um filho pedisse ao seu aba um peixe, will he give him a stone? Ele daria uma pedra? How much more? Quanto mais You who being evil, tu sendo mal, give good gifts to your children. Dá bons presentes aos teus filhos. How much more will our Father in heaven Quanto mais o nosso Abba nos Shamaim give the Ruach HaKadosh dará o Ruach HaKadosh to those who ask him àqueles que pedem and obey him. e o obedecem. So I'm quoting Yahusha. Então eu estou citando Yahusha. Ask Peça and obey. e obedeça. Obey what you already do know. Obedece aquilo que tu sabe and ask for the power that you don't have. e peça pelo poder que você não tem. If you don't obey what he already told you, Se tu não obedecer aquilo que ele já te ensinou, and you spend your time arguing and debating with his will for your life, tu passa o tempo discutindo e desobedecendo a vontade dele para tua he's vida, not going to give you more of the Ruach. ele não vai te dar mais do Ruach. Because you're not even using the power he gave you to obey what he showed you. Porque ele não vai te dar mais poder, porque você não está obedecendo com um pouquinho de poder aquilo que ele já te ensinou. The book of Acts says he gives the Ruach HaKadosh to those who obey him. O livro de Atos diz que ele dá o Ruach HaKadosh àqueles que obedecem a ele. So the more you obey and the more you ask, if you do both, you will get more of the Ruach. You have to obey what he already instructed you, not partially, but fully, and then ask for more because you're asking him for more power, which requires more responsibility, because to whom much is given, much is required. To those who have the largest volume of the Ruach, to them is the most required.
Então, se você obedecer nas pequenas coisas que você já sabe, não parcialmente, mas completamente, e pedir por mais poder, aí você vai ter mais do Ruach, porque para você ter mais do Ruach, mais de ti vai ser requerido. Para aqueles a quem muito é dado, muito é requerido também. Então, o poder maior requer uma obediência maior. The That problem with a reminded lot me of of. Oh, sorry. believers, the problem with a lot of believers is they want more of the Ruach and they haven't obeyed what Yahuwah already showed them in the word of Yahuwah. They're still disobeying. They're still working every third Shabbat. They're still cutting corners. They still don't tithe. They still don't respect their leaders. And you want more of the Ruach HaKadosh. It's not happening. The only spirit you're going to get is unclean spirits. If you're living a life of disobedience to what he already showed you, you cannot expect him to give you more than he's already given. So if you want more, you have to be more obedient to what he already showed you, and then keep asking for the power that you're seeking, not for your own glory, but you want more power so you could obey him more. Então, a maioria dos crentes não obedecem. Eles já foram ensinados, mas eles continuam trabalhando de 3 em 3 Shabbats, eles continuam desrespeitando seus líderes, não dizimam ainda. Então, Yahweh não vai te dar mais do Ruach se tu não consegue respeitar esse começo básico que ele te deu. Não adianta tu pedir alguma coisa que tu não consegue mastigar, sendo que tu não consegue limpar esse pequenininho prato que você tem agora. Yahweh só vai te dar à medida que você obedece, porque para fazer mais, você tem que ter mais obediência. Okay, let's go to the next one. Yes, sir. And while I dig, that reminded me of you need to be faithful in the little things in order for you to receive bigger things. Exactly. Okay, let me see. Exactly. There's a question from our brother Vanderlúcio Silva. Let me just try to understand his question. Another Silva? Yes, that's a very common name. Wait a second. Wait a second. We only allow 3 Silvas per class. How many Silvas do we have today? With you, we have 3, because I remember you said your name was going to be Silva. I am Moshe Silva. Yep. Tell them. Nós temos. O Xolier falou: peraí. Nós podemos ter só 3 Silvas por aula. Quantos Silva nós temos aqui? Temos a Vanessa, o Vanderlúcio e o Xolier, se vocês se lembram. Ele disse que o nome dele ia ser Moshe Silva. Então, com ele, nós temos 3. So in the future, just remember, we only allow 3 Silvas. Now, what about D Silva? Is that also a Silva? Yes. D Silva is also a Silva. Yes, sir. Why do I get all the Silvas? I want to get some gold. Why don't you tell these people, yo soy Lucia de Oro? Did I say gold in Portuguese? Yes, sir. Lucia de Oro or Anita de Oro. I don't want. I love the Silvas, but I really want gold. Oh, I'm going to say the Jewish money prayer. Hold on a second. I'll be right back. O Xolier tá dizendo que ele não quer mais silver, prata. Ele quer ouro. Pessoas mudem seus nomes para ouro. Yo oro para oro. Does that make sense? How you say pray? Orar. Yo orar para oro. Eu oro para ouro. De gente llama ora. Listen, I got nothing against the silver, but I want a little gold. Is that too much to ask? All right. Like the guy in Fiddler on the Roof. You know what I mean? Yep. If I were a rich man. Remember Fiddler on the Roof? If I were a rich man. I've heard of it. O Xolier falou que ele não tem nada contra os silvas. All right, I got to calm down. Time for CBD. Stay there. Don't go anywhere. Don't move. Don't breathe. I have to calm down. Tell them I have to de-stress right now. I'm wound up. O Xolier falou que tem que acalmar um pouquinho. Não vão a lugar nenhum, não se mexam. Ele só vai pegar um pouquinho de desestressante do CBD. Narcóticos. Ai! Planto. Arbas. Oi, CBD. CBD. Shh. Don't tell them. Oh, I understand now. You are from New York. You are one of them traficante guys. Traficante in CBD. Kosher. Kanabasham. Em Torá, escribe Kanabasham. Em Torá se escreve Kanabasham, é kosher. Óleo de CBD, não a planta, por favor, não confundam. Não para fumar, não para comer. Tomar, to drink. Toma.
Yes, sir. Okay, let me see. Adelante, adelante. We have a big question from. Okay. No, this is not related to the theme. I'm sorry. Let me get this one. Okay, question from Jean Ruiz. Tus casas. Yes, sir. Question from Jean Ruiz. Cholier, em seu livro A Restauração Completa de Israel, sensacional, recomendo que todos leiam, você comenta no capítulo 4 sobre a dispersão do DNA israelita para toda a terra, os confins da terra. Fala sobre a Austrália, terra de Sinim, mais ao sul de Israel, e comenta que o rabino Rashi atribui a tribo de Simeão como Austrália. Fiquei curioso. E no caso do Brasil, você tem alguma ideia? Nice question. Choler, in your book, The Complete Restoration of Israel, which, by the way, is sensational, I recommend everybody to read it, you comment on chapter 4 about a dispersion of the Israelite DNA for all the ends of the earth. And you talk about Australia, the land of Sinim, to the south part of Israel. And you also comment that the Rabbi Rashi attributes the tribe of Shimeon to Australia. And I was wondering, in the case of Brazil, do you have any idea of what tribe came here? I do have an idea, but it's just speculation. But I'm willing to speculate because I love you guys. O Cholier disse que eu tenho uma ideia, mas eu não posso especular sobre, porque eu não gosto de especulações com vocês, que eu amo vocês. When Yahuwah says the Melo Hagoyim, Quando Yahuwah diz o Melo Hagoim, he fills the nations with the sperm of Israel. Ele enche as nações com a semente de Israel. But he doesn't tell us what nation has the tribes. In other words, he doesn't tell us how many tribes are in France, how many different tribes are in England. Ele não. Yahweh diz que as 12 tribos estão espalhadas por todas as nações, mas ele não é específico quanto a qual tribo está em qual nação. Ah, qual tribo está na França, qual tribo está na Inglaterra. But because I've been studying this since the mid-90s. Mas pelo fato de eu ter estudado isso e estar estudando isso desde a metade dos anos 90, This is what I can tell you. isso é o que eu posso dizer. In order to fulfill prophecy, para completar profecia, I believe every nation has the 12 tribes. Eu creio que todas as nações têm as 12 tribos. So Yahuwah works in, let's say, like a double layer. Então Yahweh trabalha, vamos dizer, numa camada dupla. A double layer. Uma camada dupla. The first layer, a primeira camada, every tribe has a small sample representation of all 12. Em uma camada pequena, todas as nações têm uma amostra pequena das 12 tribos. Now the second level for each nation, agora, o segundo nível para todas as nações is a predominant tribe. É uma tribo predominante. So, let me give an example. Então, deixa eu dar um exemplo. In the United States, we have all 12 tribes for sure, 100%. A remnant of all 12, for sure, 100%. Nos Estados Unidos, de certeza, nós temos um remanescente de todas as 12 tribos, de certeza. But the predominant tribes, mas as tribos predominantes are Manasseh and Ephraim. São Menaché e Efraim. Because remember we read last week in Deuteronomy 33 the rhinoceros? Porque lembra, nós lemos em Deuteronômio 33 o rinoceronte? Ephraim and Manasseh. Efraim e Menaché. Will fill the nations. They will push Israel into the nations with the two horns, not the unicorno, but with the two horns. Remember last week in Deuteronomy 33? Eles empurrariam as nações com os dois chifres, não um chifre do unicórnio, mas com os dois chifres. Lembra que nós lemos semana passada em Deuteronômio 33? So, remember those two principles. Lembrem esses dois princípios. Every tribe and every nation. Toda tribo e toda nação. And the second layer is the predominant tribe. E o segundo nível é a tribo predominante.
America is the predominant tribes are Judah, Ephraim, and Manasseh. As tribos predominantes na América é Efraim, Menaché e Judá. In Brazil, I believe it is Judah, No Brasil, eu acredito que seja Judá, Ephraim, Efraim, and that's about as far as I'm willing to go. I have to review the statistics. e isso é o quão longe eu posso ir. Eu posso estar disposto a rever as estatísticas. Sorry, not the statistics, the characteristics Não as estatísticas, desculpa, as características of Genesis 49. Let's do that. Let's have a little fun. de Gênesis 49. Vamos dar uma olhadinha, vamos se divertir um So pouco. I can tell you for sure that Judah is large Então, eu consigo dizer para vocês de certeza que Judá é grande in Brazil. no Brasil. Ephraim is also large in Brazil. Efraim também é grande no Brasil. But if we look at Bereshit 49 at the characteristics, Mas se nós olharmos em Bereshit 49 nas características, I'm going to see if I can find the characteristic. And Enrique may be able to do this also. e eu vou dar uma olhadinha se eu consigo achar as características e o Henrique talvez consiga achar também. Benjamin is a wolf. Benjamim é um lobo. So are there a lot of wolves in Brazil? I mean, people, wolves that are, yes. So you could put Benjamin in there too. Então, Benjamim é um lobo. Existem pessoas com característica, não lobo animal, mas tipo com a característica cruel de um lobo no Brasil? Existe. Então, nós podemos botar bastante. Naphtali, not so much. Naftali, nem tanto. The beautiful words. No. Asher, rich, royal, oil, royal, not so much. Asher, óleo, petróleo, gente rica por petróleo, não tanto. Naftali também não, por conta das palavras bonitas, não I faz would muito say sentido. Dan possibly, because Dan is rebellious and is a serpent who bites at the heels of Yahusha on the horse as well as his followers. I would say Dan is in Brazil. Eu diria que Dan está no Brasil também, porque é uma tribo rebelde que morde os calcanhares de Yahusha no cavalo e também os seus seguidores. Então, sim, eu diria que existe Dan no Brasil. Issachar carries two burdens. So there's a lot of Brazilians who understand the two burdens, the two houses. So I would also say Issachar. So my initial response would be Judah, Ephraim, Dan, and Issachar. More than that, I cannot do. Some of this is speculation, but some of this I can tell by the characteristics. Okay. Então, Issachar carrega dois fardos, brasileiros que conhecem as duas casas. Então, a minha resposta inicial seria Judá, Efraim, Menaché e Issachar. Mais do que isso eu não posso dizer porque seria especulação. Então, muito do que eu falei é especulação, mas a grande maioria eu consigo dizer pelas características. So and if Enrique can, you can read Genesis 49 and you know the Brazilian people better than I do, and you could probably see what fits and what doesn't fit. But I'm pretty sure that I don't know how many citizens are there in Brazil right now. Roughly 40 million, 30 million. I How think many it's a little people, roughly? bigger than this. Let me go ahead and it's very easy to think. Yeah, I mean, I'm See. just guessing 20 to 40 million, something like that. Let me see. No, we have 212.6 million people. Really? Brazil is a continental country. It's enormous. Wow. So 212 million? 212 million, yeah. Okay. Wow. So I would say out of that 200 million, it would not surprise me if 100 million were Judah and Benjamin. Would not surprise me. Desses 212 milhões de brasileiros, eu não me surpreenderia se 100 milhões fossem Judá e 100 milhões fossem Efraim. Não me surpreenderia. And Dan is there too. There's a lot of rebellion and anti-Messiah spirit. That's Dan. Idolatry, carnival, you know. So I wouldn't be surprised if a large contingency from Dan was there as well. E Dan também é muita pessoa rebelde. I thought of Reuben because of the sexual immorality factor. Brazil is known as a very sexual country. And if what you're saying, that's true. Now, I know. I see those Brazilian girls and I got to put my sunglasses on. You telling me? I know.
For some, O I cho mean, I don't live in Brazil, but why do you think I wear sunglasses when I watch TV? Whenever the Brazilian programs come on, I got to put on my sunglasses. I got you. Eu falei pro Xolier que eu lembrei da tribo de Reuven por conta da imoralidade sexual, porque o Brasil é conhecido como um país muito sexual. E ele falou: eu conheço, eu sei. Toda vez que aparece uma mulher brasileira na televisão, eu tenho que botar os óculos escuros. Tá falando, dizendo pra mim isso aí? Or my wife comes over to me, I'm sitting in my easy chair, and she goes like this. Ou a minha esposa chega e me cobre meus olhos quando eu tô sentado na minha cadeirinha. Anyway, so yes, you're right. I would say Reuben is a big contingency. Yeah, yeah. Se você tá certo, eu diria que Reuven deve ter bastante predominância aqui também. Okay, next in order, please. Yes, sir. Let me We've get had we've to the had order. we have had some excellent questions tonight, but I Yes, mean sir. excellent. I feel sad for all the people who are not learning because we have some excellent questions. Eu fico feliz pelas pessoas que não estão aqui aprendendo, porque nós temos excelentes perguntas como nós tivemos hoje. Okay, let me see. Okay, that's not something that's good. Let me see if I can dig something up that I missed. No problem. Okay, there's a question that is actually concerning strangled meat, but it also talks about the two houses in a way, if I read it correctly. Okay. Question from Vanderlúcio Silva, the Silva that we missed. Yahudá tem hoje formas estranhas à Torá de comer e não comer comidas impuras. Eu gostaria de saber se carnes abatidas em frigoríficos como frango se tornam impuros. Essas carnes são sufocadas? So Yahudá has today strange from Torah of eating and not eating clean food. I'm sorry, I'm going to read it again. It's kind of weird to translate that. Yahudah has strange forms of eating and not eating unclean foods nowadays. I would like to know if food that are slaughtered in, how do you say those places that store freezed foods, like the factories? Slaughterhouse. Slaughterhouses. So I would like to know if the meat that are slaughtered in slaughterhouses, like chicken, become like unclean to eat. Are they strangled meat? Okay, I don't know how this is a two-house question. Because he To be started with honest with you. Yehuda, I think he kind of baited me. Yeah, but just tell him I don't know if this is really a two-house question. Vanderlúcio, o Schuller disse que não tem certeza se essa pergunta são das duas But casas. but what is for both houses Mas ela serve para as duas casas. is the proper way to kosher an animal, O que é para as duas casas a maneira própria de deixar um animal kosher, which is the slitting of the throat, que é o cortar da garganta, so that the blood literally pours to the ground. para que o sangue literalmente seja derramado no chão. So strangling, shooting, those are all not what I see the Torah teaching. Então, estrangulando, atirando na cabeça dos animais, isso não tem nada a ver com o que a Torá ensina. Apparently, the slitting is the most merciful. E aparentemente, o cortar da garganta é o mais misericordioso. Okay, are there any other questions on the two houses? Let me see if I can find one. We have a few minutes left, so if you have a question that has not been answered or something pops into your mind, just feel free to ask. But again, if you're just joining us, please don't ask me why Chinese food has MSG. Okay, just keep it on the two houses, please. I don't want to get in trouble. I don't want to make the supervisors upset. Então, se vocês acabaram de se juntar a nós temos alguns minutinhos ainda para perguntas, mas não perguntem por que a comida chinesa tem doença. Por favor, não perguntem esse tipo de coisa, porque senão os supervisores vão ficar bravos com a gente. Yes, I missed a question from our brother Edemar. Same name as my father. So,
Sendo Oh, your Isaac a dad? Your figura. dad was Edamar? Yes, but like the brother's name is Edmar. My father was Edemar, just a E short. You know what that means in Hebrew? No idea whatsoever. Ed is witness, Ed significa testemunha, a witness, uma testemunha. and Mar is master, Emar significa like Marnez. So professor. if you put it together, a masterful witness. Desculpa, mar significaria mestre. Então, se botar as duas palavras ed e mar, significaria uma testemunha mestra. That's pretty cool, huh? Yeah. A masterful witness. Pretty cool. And my father was an evangelist. It kind of matches. Now, isn't that something? Yeah. A masterful witness. Wow. Okay, adelante. Alright. Sendo Isaac a figura do nosso Mashiach, podemos concluir que Ismael é o seu oposto? Ou seja, através dele, Ismael virá o grande flagelo permitido por Yahweh? Being Isaac the figure of our Mashiach, can we conclude that Ishmael is his adversary, or in other words, through Ishmael the great scourge will be? I don't know if I made myself All I clear. can say is that Ishmael is not the child of promise. Tudo que eu posso dizer é que Ishmael não é o filho da And promessa. every Ishmael in this world, every Esau, every Muslim, in order to be pleasing to the Father, they must accept the way into the commonwealth of Israel, which is the blood of Yahusha. For in John 14:6, it says, I am the way, the truth, the life. And then they got to start obeying the way, the truth, and the life. And we call that Torah. So again, as I mentioned earlier, any Ishmaelite or Muslim or Edomite can become Israel the same way you and I did. But as a nation, they are rejected. All nations that don't come in through the way, the truth, and the life are rejected. Yahuwah doesn't save nations or nationalities or blacks or whites. He saves individuals. He saves individuals. Então, eu não posso. A única coisa que eu posso dizer é que nenhum edomita, nenhum ismaelita pode representar o filho da promessa, a semente da promessa, porque eles não foram os escolhidos, eles foram fisicamente jogados fora, Ismael e Esaú. Porém, e Yahweh não aceita nenhuma nação como nação, ele não aceita grupos corporativos para se adaptar e para entrar em Israel com seus próprios costumes. Yahweh salva indivíduos, não importa se são brancos, se são negros, se são asiáticos, se são hispânicos, desde que eles entrem pela única porta, que é Yahusha, quarta véu da menorá, Dalet, a porta, desde que eles entrem pelo caminho, o único caminho, através da única verdade, buscando a única vida, Yohanan 14:6, eles podem, dessa maneira, serem enxertados na oliveira em Israel, se tornando Israel. E se eles obedecem à verdade, o caminho e a vida, que nós chamamos de Torá, eles são parte de Israel. Agora, eles não podem continuar com as suas práticas islâmicas, não podem continuar com as suas práticas de qualquer outra nação e entrar em Israel. Não é assim que funciona. Yahweh salva indivíduos. Okay, one more and then we got to go. Yes, we have a question. One more, okay. Mais uma, última pergunta. Tell them this is the last one. Yeah. Última pergunta, gente. Question from Tiago Siqueira. Choler, a tribo de Dan fará parte de Israel restaurada ou foi definitivamente retirada? Não terá futuro assim como a nação ismaelita? Choler, will the tribe of Dan be a part of the restored Israel, or it was definitively excluded? Won't it have any future, just like the nation of the Ishmaelites? Okay, the answer is in Ezekiel 48. A resposta está em Ezequiel 48. Like the Jewish people, Dan has been disciplined within measure. Como o povo judeu, Dan foi punido em medida. So, yes, it's true. Então, sim, é verdade. Among 144,000, Dan is missing. Que dentro dos 144 mil, Dan está faltando.
And so is Ephraim, if I'm not mistaken. E Efraim também está faltando, se eu não me engano. Joseph represents Ephraim, Mas José representa Efraim and Manasseh takes the place of Dan, if I'm not mistaken. e Menashe ou Manassés toma o lugar de Dan, se eu não me engano. So on one hand, we have to be able to separate this. Então nós temos que ter a habilidade de separar isso. During the Great Tribulation, Dan will not have 12,000 representatives. But the key is during the Great Tribulation, 3.5 years from the abomination until the end. Nós temos que ter em mente que durante a grande tribulação, Dan não terá 12 mil representativos, mas a chave está aí. Durante a grande tribulação, nesses 3 anos e meio, desde a abominação da desolação até o fim. But what happens after the Great Tribulation? Mas o que acontece depois da grande tribulação? The millennial kingdom begins. O reino milenial começa. Now, if you go to Ezekiel 48, verse 2, Se vocês forem aí, Ezequiel 48, verso in the 2, millennial distribution na distribuição milenial of the land, da terra, what do we see? o que nós vemos? The border of Dan A borda de Dan, from the east to the west, desde o lado oriental até o lado ocidental, a portion for Asher. uma parte para Asher. So we see there that Dan has a border. Então nós vemos aqui que Dan tem uma borda. Okay. Dan has a border. Dan tem uma borda. So why would, if Dan was rejected permanently for their rebellion and idolatry, Então se Dan fosse rejeitado pela sua rebelião e idolatria, why would Yahuwah reward them por que Yahweh recompensaria eles with part of the millennial kingdom? com parte do reino milenial? A matter of fact, if you go down to verse 32, Na verdade, se vocês forem até o verso 32, the 12 gates of the New Jerusalem, os 12 portões da Nova Jerusalém, one of the gates is named for Dan. um dos portões é nomeado Dan. So despite their idolatry and rebellion, why does Yahuwah give them land in the millennium? And why does Yahuwah give them a gate, their own gate in the millennium? Então, apesar da rebelião e da idolatria, por que no reino milenial Yahweh dá não só uma porção, mas um portão com o nome de Dan? Because the millennium is the restoration and healing of all things. Porque o milênio é a restauração e cura de todas as coisas. During the Great Tribulation, Dan is not allowed to represent Yahuwah because of their past idolatry. Durante a grande tribulação, Dan não é permitido representar Yahweh por conta da idolatria passada. But once the tribulation is over and the millennium begins, Mas uma vez que a tribulação acaba e o milênio começa, the millennium is a time of the restoration and renewal of all things, including the New Jerusalem that covers the Old Jerusalem. o milênio é a restauração e cura de todas as coisas, incluindo Jerusalém, que vai ser substituída pela Nova Jerusalém. So Dan is healed. Então Dan é curado. The nations are healed. As nações são curadas. Because the millennial is a time of restoration and healing. Porque o milênio é um tempo de restauração e cura. So don't make the mistake to think that just because Dan is not one of the 144,000, that they don't have an inheritance in Israel and in eternity. They certainly do. Então não tenham engano, não tenham esse erro em mente de que Dan não faz parte, só porque Dan não faz parte dos representantes dos 144 mil durante a grande tribulação, que eles não vão ter uma porção. Eles verdadeiramente vão ter sim. In the meantime, all of your questions have been fantastic. Enquanto isso, todas as suas perguntas foram incríveis, fantásticas. I'm glad we were able to open up this evening for your questions. Eu estou muito alegre que nós podemos abrir essa reunião hoje só para perguntas. There were some questions that were deep I never heard before. Nobody ever asked them before. Teve algumas perguntas que foram profundas, ninguém nunca tinha perguntado algumas delas. So I thank you for your thought-provoking questions. Então eu agradeço pelas perguntas provocativas ao pensamento. Now, I know a lot of you don't speak English, but if you speak a little bit, E eu sei que muitos de vocês não falam inglês, mas se vocês falarem um pouquinho, I want to invite you on Wednesday nights to our prayer meeting. eu quero convidar vocês às quartas-feiras à noite para a nossa reunião de oração.
9 o'clock, I believe it's your time. Yes, sir. Às 9 da noite aqui no Brasil. And Fridays for fellowship. E às sextas-feiras para convivência. We have a worldwide fellowship. Nós temos uma convivência mundial. Again, at 9 p.m. in Brazil. Também às 9 da noite no Brasil. Como se fosse uma comunhão. Matter of fact, I'm going to put the information. Na verdade, eu vou botar a informação on the screen. Na tela. Now, if you don't speak a little English, it's going to be very hard to follow. Se vocês não falam um pouquinho que seja de inglês, vai ser muito difícil seguir. But don't worry about it. If you speak a little English, you should be able to follow. Mas não se preocupem, se vocês falam um pouquinho de inglês que seja, não vai ter problema. So let me get that up on the screen for you. It's going to be write this down, zoom.com. Escrevam isso, por favor, zoom.com. zoom.com. And go to the meeting. E vão para a reunião. Okay, let me redo that. Zoom.com. Então vocês vão para o site zoom.com. And write down the number of the meeting. E escrevam o número da reunião que está na tela. So that's Wednesday and Friday. Então isso é quarta e sexta. Okay, Wednesday for prayer. Quarta para oração. And Friday for fellowship. E sexta-feira para comunhão. But we can't stop and translate. I wish we could. It's just not fair to most of our people are English speakers. E nós não podemos parar para traduzir porque isso seria injusto com o nosso povo que fala inglês. But we do have several Brazilians who join us. Mas nós temos sim vários brasileiros que se juntam a nós. So you're welcome to join us. Então vocês são bem-vindos a unir-se conosco também. In the meantime, we say shalom, shalom. No meio tempo nós dizemos shalom, shalom. Baruch Hashem. Aleluia.
אני חייבת אותך כל החיים שלי, אתה מרגיש את ליבי. אני מצפה לך כמו מים במדבר, כמו מים לנשמה ישועתי. אני לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. אני לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. ציפיתי, ציפיתי, אם רק לך למען לא אסתלה בכל ליבי. ציפיתי, ציפיתי, אם רק לך למען לא אסתלה בכל ליבי. לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. אני לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. אני לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. אני לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. ישועתי. לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. לתודי ותודי לי, שתית את המים של החיים, ולא יהיה דמיה עוד לעולם. ישועתי.